Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Aqui quem fala é Renato Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do PSD Insights. E nessa aula a gente vai falar a respeito de ambientação, iluminação também, né? Não tem como a gente ambientar nenhum elemento em uma fusão sem que a gente consiga também trabalhar aí a iluminação da cena adequadamente, beleza? Então se você é designer, se você é fotógrafo e pretende aí criar fusões realistas, né? Trabalhar com imagens híbridas para poder ter um trabalho de extrema qualidade, eu aconselho que você desligue aí, feche todas as outras guias do seu navegador, desliga o teu celular, preste atenção porque no final desse tutorial tem um pequeno segredo que eu vou contar pra vocês e que vocês vão se amarrar, vocês vão gostar demais, beleza? Então, bora pra ação! Eu separei pra vocês aqui uma imagem que basicamente foi fotografada em estúdio. Então você vê que a iluminação dela está totalmente frontal, está vindo da frente, né? Não tem nenhuma iluminação traseira. O fotógrafo aqui não colocou uma luz de recorte, você pode ver que ao redor dela aqui, ó, não tem nenhuma iluminação de recorte, foi basicamente fotografada em um fundo infinito com iluminação frontal. Para que a gente ambiente essa imagem aqui com esse fundo é um pouquinho complicado, mas eu separei essa imagem aqui porque eu tenho certeza que se vocês conseguirem dominar essas técnicas aqui de ambientação e de iluminação, vocês vão conseguir fazer isso em qualquer outra imagem, beleza? Eu vou separar essas duas imagens aqui para vocês, são duas imagens do meu banco de imagens aqui que eu utilizo tanto para criação publicitária, quanto para anúncios, quanto para estudos também, né? Então eu vou disponibilizar para vocês no meu site essas duas imagens, esses dois arquivos aí para que vocês possam reproduzir, ok? Um conselho antes da gente começar. Não trabalhe, não comece a editar essa imagem aqui junto comigo nesse tutorial. Primeiro assiste o tutorial completo, veja como é que eu vou fazer, como é que eu vou aplicar cada um dos efeitos, tá? Para que você tenha um entendimento claro de como funciona a técnica e depois sim, você pode rever esse tutorial e aí sim já aplicando as técnicas aí com as imagens finais, ok? Então, bora pra ação, vamos lá. Primeiro aqui, pessoal, eu separei essa imagem aqui, por original, ela tem de tamanho, vamos ver aqui, ó, 2300 por 3500 pixels, né? Eu basicamente puxei essa imagem para essa outra imagem aqui, só que ela ficou muito maior. Então, para que a gente consiga diminuir e ampliar essa imagem sem perder qualidade, ó, eu posso ampliar aqui, aumentar o zoom, ó, que vocês vão ver que não perdeu aí a qualidade da imagem, né? Então, deixa eu voltar aqui, reduzir novamente. Para que vocês consigam fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui agora, vou deletar essa imagem e vou novamente puxar ela daqui para cá, ó. Puxei ela para essa imagem aqui, então ela está enorme, né? Então, para que eu possa reduzi-la e não perder a qualidade dessa imagem aqui, sempre, novamente, pessoal, trabalhando com técnicas de manipulação não destrutivas, eu vou criar, a partir dessa imagem aqui, um objeto inteligente, ou um Smart Object, tá? Vou clicar com o botão direito acima da layer aqui da nossa modelo, e vou vir aqui, ó, em Convert to Smart Object, ou então converter em objeto inteligente. Convertendo, o que esse recurso vai fazer? Ele vai armazenar todas as informações da imagem original, permitindo que você manipule ela sem perder nenhuma, sem distorcer, né? Sem perder nenhum pixel aí da tua imagem. Então deixa eu reduzir aqui o tamanho dela. Primeiro ponto para qualquer fusão, para qualquer ambientação, não é só iluminação, não é só cor, tá? Você tem que saber identificar um pouquinho de proporção, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar esse layer aqui no Blend Mode Multiply, através dessa ferramentazinha aqui. Se você não conhece, ó, essa ferramenta aqui são dos Blend Modes, tá? Eu vou colocar aqui em Multiply, em português vai estar em multiplicação, tá? E aí o que eu vou começar a imaginar aqui? Eu vou começar a imaginar essa moça nessa cena aqui, como se ela tivesse incluída aqui nessa cena realmente, né? Então, o que eu preciso imaginar? Se ela tivesse em pé aqui, ó, no momento que eu tirei essa fotografia, ela estaria desse tamanho aqui, ó. Seria correto? Imagina só, então você começa a imaginar aqui a perna dela até chegar no chão, junto com a perspectiva aqui da imagem. Não, não ficaria bacana, não é o tamanho adequado. Então deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho dela. Não é assim também. Então aqui, ó. Essa proporção aqui, eu imagino que seja adequada.
você pode tirar uma ideia inicial de como que seria a proporção, mas posteriormente, se você achar que ainda não está realista, você pode ir adequando. Mas é importantíssimo que você entenda que a perspectiva, que a proporção às vezes mais importante do que a própria ambientação, ok? Depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou recortar essa imagem aqui, então para que você recorte a imagem original e não recorte aqui o layer do Smart Object, né, do seu objeto inteligente, você clica 2 vezes sobre essa camada aqui, ele vai abrir a imagem original. Eu vou recortar essa imagem aqui, eu já tenho aulas de recorte aqui no meu canal, no meu site, e eu vou acelerar aqui para que a gente não perca muito tempo, beleza? Então, pessoal, já terminei de recortar aqui, tá? Se você tem dúvidas a respeito desse processo de recorte, no meu site tem um artigo, na verdade são 3 artigos onde eu ensino 3 técnicas diferentes para recorte de cabelos lá, tá? Para recorte de imagens, que realmente trazem um resultado aí sensacional. Então, para ambientação, pessoal, existem centenas de funcionalidades, centenas de recursos para que você consiga ambientar aí fusões de imagens, né, combinação de cores, iluminação. E as técnicas que eu vou te ensinar aqui agora são técnicas que eu utilizo diariamente, são as que eu utilizo. Outras pessoas podem utilizar outros recursos, mas esses para mim são os mais rápidos e mais eficazes, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, a minha guia de ajustes aqui, tá? Adjustments. Se não tiver aqui, você pode vir aqui, ó, em Window, Adjustments, tá? E ela vai aparecer aqui, quer ver? Deixa eu fechar aqui. Vou vir novamente aqui em Window, Adjustments, e ela vai aparecer aqui para vocês, tá? O que eu vou selecionar aqui agora? Você tá vendo essa gôndola? Não sei se é gôndola, não sei nem o nome disso aqui, que vai trabalhar aqui os balanços de cores, né? O Color Balance. Você vai clicar aqui e aí vai abrir essa tabela, esse painel de propriedades aqui. O que a gente identifica aqui nesse painel de propriedades? Basicamente ele vai, acima da tua imagem, identificar e trabalhar a inversão das cores principais, né, da combinação de cores principais. Então você tem aqui ó, o ciano, magenta, o amarelo, você tem o vermelho, o verde e o azul. Como que você vai, por exemplo, deixar essa imagem numa tonalidade mais alaranjada, que é a tonalidade da cena atual? Eu vou combinar as cores do amarelo com o vermelho para chegar a uma tonalidade aqui de laranja interessante, tá? Então eu vou puxar um pouquinho aqui a imagem pro amarelo e vou puxar um pouquinho a de cima pro vermelho, ok? Opa, peraí, então a gente trabalhou aqui e mexeu no fundo também. Então, o que acontece? Para que você consiga aplicar esse efeito de tonalidade apenas nessa layer aqui da modelo, você precisa criar uma máscara de corte ou um clipping mask. Como é que você faz isso de forma rápida? Pressionando Alt, você vem entre o layer de ajuste e o layer da sua modelo e clica. Você cria aqui ó, um clip mask, ou uma máscara de recorte, tá? Existe um outro atalho para que você faça isso, então selecionado aqui o teu layer de ajuste, você vai pressionar Ctrl Alt G e aí você vai ter também esse mesmo efeito aqui, tá? Os atalhos estão aí na sua tela do teu monitor, ok? Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou ambientando a minha modelo a cena atual. Então eu estou vendo aqui que tem muito do vermelho ainda. Eu vou ambientando aqui a minha modelo para que chegue aqui ó, a uma aparência interessante, tá? Então aqui eu estou nos tons médios, trabalhando a iluminação. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui ó, nos tons, nos shadows ou sombras, que vai estar em português, e aí eu vou reduzir também aqui ó, nos meus tons básicos, as tonalidades de cor que eu não acho interessante. Por exemplo, ó, eu vou reduzir um pouquinho de amarelo aqui só nas minhas tonalidades escuras da minha modelo, né? Não fazendo isso nas tonalidades claras. Então eu vou deixar assim mais ou menos. E aí você tá vendo, você tem uma ambientação muito mais diferenciada. Então aqui você tem a modelo flutuando, aqui você já tem ó, uma ambientação interessante, mas esse é apenas o primeiro passo, tá? Então o que eu vou fazer agora para trazer muito mais realismo a imagem da minha modelo, tá?
A gente tem que identificar no nosso plano de fundo quais são os pontos de iluminação principal. Quando a gente trabalha com uma iluminação noturna, o que a gente tem mais de iluminação? Às vezes é a lua e às vezes a gente tem iluminações artificiais, como esses painéis aqui, ó, como esses lustres aqui, né? Que ficaram pendurados aqui e que estão gerando iluminação para toda a imagem. Você pode identificar a projeção dessa iluminação nas paredes e no chão também, ó. Tá vendo? Essa aqui está projetada na parede. Essa daqui está projetada na parede e no chão também, ó. Você vê a projeção dessa iluminação aqui também. Então vê a iluminação daqui. Você tem iluminações vindo de diversos locais. E uma das iluminações que a gente pode identificar aqui, ó, é uma que está vindo frontal a essa modelo. Tá vendo aqui no cantinho da tela que tem uma iluminação bem aqui? Então a gente tem aqui um outro elemento de iluminação semelhante a esse daqui que está vindo de frente à nossa modelo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode permanecer com a iluminação frontal dessa modelo aqui e daqui para cá a gente reduzir um pouco essa iluminação. Como que eu gosto de fazer isso, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir novamente aqui no meu painel de ajustes e vou vir aqui, ó, nas curvas, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no centro desse infográfico aqui, desse gráfico, e vou reduzir aqui a iluminação, novamente utilizando aqui, ó, o Clipping Mask para que seja apenas com a nossa modelo. O que eu estou fazendo? Eu estou identificando na nossa modelo aqui uma iluminação bacana pro lado de cá da nossa modelo, tá? Então, deixa eu reduzir um pouquinho mais assim. Eu vou reduzindo. Aqui, pessoal, não tem uma técnica mágica, tá? Eu não tenho aqui gráficos exatos para todo tipo de imagem, não. Você precisa ir testando para que você consiga aí chegar a um resultado interessante, tá? Então, deixa eu reduzir aqui. Ó, eu acho que em questões de sombra, esse lado da esquerda aqui, para mim já tá bacana. E aí o que eu vou fazer? Quando você cria um layer de ajuste através do painel de ajustes, ele sempre traz consigo uma máscara em cima do layer de ajuste, tá? E para que serve essa máscara? Para que você esconda dos pontos que você não deseja esse ajuste, né, esse efeito, o que foi aplicado. Então você seleciona aqui a máscara, vem com o seu brush, apertando a tecla B, ou selecionando aqui no seu painel de ferramentas aqui, ó, o brush. Vou tirar um pouquinho da suavidade, na verdade eu vou tirar toda a suavidade dele aqui, ó, o hardness eu vou colocar em 0, se for em português vai estar dureza, e vou ampliar um pouquinho o meu brush para que ele fique mais ou menos assim. E o que eu vou fazer agora com a cor preta, eu vou pintar o lado de cá da nossa modelo para que ela fique aqui com esse aspecto de iluminação frontal vindo de cá, ó, tá vendo? Então a gente tem o lado de cá muito mais escuro. O que eu estou identificando aqui, ó? Tem alguns pontos de iluminação aqui, ó, nessa parte da modelo, que precisam ser eliminados para que traga um realismo maior. Você tá vendo aqui? Eu vou ampliar aqui para que você veja, ó. Tá vendo aqui? A gente recortou, ficou essa aresta preta aqui assim. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou selecionar a minha modelo, vou vir aqui, ó. Então, para selecionar a modelo da maneira que eu fiz aqui, você pressiona o Ctrl do seu teclado e clica sobre a imagem do layer aqui, tá? E vou vir aqui, ó, em Select, Modify, Contract. E vou fazer uma contração aqui de 1 pixel. Pronto, ó, reduziu aqui a contração de 1 pixel. O que eu vou fazer agora? Apenas na roupa dessa modelo aqui, eu vou criar uma máscara sobre o meu objeto inteligente, né? Então, eu vou clicar aqui na minha máscara e pronto. Apenas aqui nessa região da nossa modelo a gente já tem um realismo muito maior aí do nosso recorte, tá? Mas eu não quero que essa contração tenha vindo também para os cabelos e para outras partes da nossa modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o nosso layer e vou pintar de branco essas partes que eu quero manter aqui desse recorte que a gente acabou de fazer na contração. Eu só quero que isso ocorra aqui na roupa da nossa modelo. Eu não quero que faça no restante da imagem, né? Então eu vou selecionando, vou pintando aqui onde eu não quero que isso ocorra. E aqui nessa parte da roupa eu também quero que fique desta mesma maneira, ok? Então vocês vão vendo, pessoal, que a gente está já criando uma ambientação maior, tá? Então em questões de tonalidade de cores aqui e em questão de iluminação, a nossa modelo já está muito bem iluminada. Agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso que as cores totais da minha imagem estejam realmente combinadas. E uma maneira muito simples e muito fácil de fazer isso é a seguinte: eu vou selecionar aqui um tom de laranja, que é o tom predominante da nossa imagem, né?
esse tom aqui, mais ou menos. Ó. Então, com a tecla I do seu teclado, selecionando o layer, você pode clicar aqui e selecionar um tom de laranja. Eu vou vir acima de todos os layers, vou preencher de laranjas pressionando na tecla Alt Delete e vou mudar aqui ó, o meu Blend Mode para Color. Então ele vai colocar uma tonalidade de cores de laranja em toda a imagem, combinando o fundo e a minha modelo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir aqui a minha opacidade desse efeito até uns 20%, tá? Vou colocar aqui a opacidade em 20%. E aí você vai ver, se a gente retirar aqui todos os efeitos que a gente criou de ambientação, que a nossa modelo estava flutuando, e agora ela já está ambientada, ela já está aqui combinando bastante com o nosso fundo. Novamente, pessoal, são técnicas que eu utilizo diariamente e que funcionam para mim, tá? Existem diversas outras técnicas, tá? No YouTube tem diversos outros tutoriais. E no final desse vídeo eu vou te contar uma surpresa que você vai gostar se você tem realmente interesse em dominar aqui as técnicas de ambientação. Beleza? Então a gente colocou aqui agora esse layer de ajuste laranja. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar todos esses layers aqui. Então pressionando o Shift, eu vou selecionar todos esses layers aqui e vou agrupar pressionando as teclas Ctrl e G. E vou renomear isso aqui para modelo. Então aqui a gente tem a nossa modelo e a gente tem o nosso fundo. O que eu vou fazer para que tenha um realismo maior ainda? Eu vou criar aqui um efeito de iluminação como se a luz estivesse vindo para cá, tá? Como se ela estivesse vindo daqui para cá e afetando um pouco mais da nossa lente da câmera. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar acima desses dois layers aqui, um novo layer, tá? Vou selecionar uma tonalidade de cores aqui do meu ambiente que seja das cores de iluminação da minha cena. Vou selecionar aqui com a tecla I uma tonalidade mais ou menos desse amarelo aqui, ó. Vou selecionar minha ferramenta Brush com B, tá, do teclado. Vou reduzir a dureza ao máximo. E vou aumentar aqui meu brush até que ele fique bem grandão. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Bacana? Não, vou reduzir um pouquinho aqui. Desse tamanho aqui, mais ou menos, ok? Vou dar um clique na minha cena. Então aqui, identificando aqui o centro do ponto onde você clicou, você vai vir aqui na sua tonalidade de cores e vai mudar aqui, ó, para um tom de laranja mais claro agora. Um tom de laranja mais claro. Mais ou menos assim. Você vai reduzir o tamanho desse brush para ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho mais. Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Você vai reduzir muito mais o brush agora com uma tonalidade próxima ao branco, tá? Reduz mais um pouquinho. E aí você tem esse elemento aqui de iluminação, ó. O elemento de iluminação que você pode colocar onde você quiser. Vou mudar o Blend Mode aqui desse elemento que a gente acabou de criar para Screen. E aí você vê que é um ponto de iluminação que você poderia colocar aqui, ó, em qualquer local aqui de iluminação, tá? Sempre trabalhando aqui, pessoal, com muito bom senso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar, arrastar essa iluminação para cá, para cima, ó. Eu quero que seja algo como se estivesse vindo daqui da minha modelo e posso ampliar também esse efeito para que fique aqui uma iluminação vindo de cá, ó, muito bacana. Então eu tenho uma iluminação vindo da frente da minha modelo. Posso mudar as cores dessa iluminação, né, a intensidade, a coloração. Isso aí fica a critério de vocês. Por exemplo, eu vou pressionar aqui o Ctrl U e vou mudar aqui a minha tonalidade. Eu quero deixar algo mais saturado e puxado um pouquinho mais para o laranja. Você sempre tem que ter esse bom senso, tá, pessoal? Para saber exatamente o que está combinando e o que não está combinando. Então vocês têm aqui, pessoal, uma fusão de imagens com uma ambientação muito interessante, né? Eu vou pegar essa modelo aqui agora, eu acho que ela pode ficar um pouquinho mais para cima, para que fique mais realista ainda. E você tem uma ambientação muito interessante. O que eu vou fazer agora para finalizar aqui? Acima de todos os outros layers, eu vou criar uma layer de ajuste através do meu painel de ajustes de Gradient Map. Clicando aqui, ó, ele vai criar aqui um gradiente, tá? Vou clicar nessa setinha aqui do canto, selecionar aqui, ó, o meu preto e branco, para que fique preto e branco a nossa imagem, tá? E vou mudar aqui o Blend Mode para Overlay, ou para, vamos ver, para Soft Light. Eu posso colocar aqui em Soft Light e reduzir a opacidade aí, até que fique com uma tonalidade de contraste interessante. Ok, pessoal? Então aqui a gente já tem um resultado bem satisfatório, bem bacana aqui de ambientação, tá? E para finalizar, o que vocês podem fazer? Pressiona aqui
o Command Alt Shift E, que o que esse comando faz? Ele agrupa todas as camadas visíveis que estiverem abaixo da camada atual. Então a gente agrupou e mesclou essas camadas em uma camada acima, tá? Vou renomear aqui para final. E vem aqui, ó, em Filter, Camera Raw Filter, tá? Ou Camera Raw, não muda de português para inglês. Quando abrir aqui o nosso Camera Raw, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o Clarity, para dar uma clareza maior, né? Os detalhes ficarem mais aflorados. Vou trabalhando aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho da exposição. Vou aumentar um pouquinho da exposição. O Vibrance aqui, ó, você pode também estar trabalhando o Vibrance para ter uma imagem final melhor. Você tem aqui liberdade, tá, pessoal, para poder estar trabalhando aí a sua imagem. Eu vou aqui encontrar eu acho que esse aqui foi o resultado melhor que eu encontrei. Tá vendo? Tem muito mais nitidez, ó. Gostei, bacana. Então tá aí, pessoal, tá aqui a nossa ambientação, né? Se você quiser, você pode aqui dar um crop na sua imagem final, apertando a tecla C do seu teclado, e aí você pode encontrar aqui, ó, o ponto dos terços ideal para a tua imagem, né? Eu vou colocar aqui na boca da minha modelo, ó. Opa, tá aqui, rapaz. Aqui na boca da minha modelo para que seja o ponto de foco principal aqui. Ok. Então você dá um crop final aqui. E aí você tem... Deixa eu só reduzir aqui uma coisa, pessoal. Que eu tô incomodado com uma linha branca que tem aqui embaixo, ó. Pronto. Então você tem aqui, pessoal, ó, a sua imagem final já tratada e ambientada. Vocês veem aqui que tem aí a perfeição, né, na ambientação. E agora é o momento da nossa surpresa. É o seguinte, pessoal, eu estou pensando nisso há muito tempo, tá? Há muito tempo, eu estou pensando em compartilhar meu conhecimento de uma maneira muito mais profissional com vocês. Tenho recebido excelentes feedbacks, pessoas pedindo para que eu crie um curso online, tá, de criação publicitária, onde eu aborde aí técnicas mais avançadas, né, de Photoshop, de ambientação, de fusão de imagens, de tipografia, de como encontrar, combinar elementos e fazer peças publicitárias de alto impacto e realmente aí relevantes para os teus clientes. Então, se você tem interesse em criar imagens de alto impacto, se você quer realmente entregar produtos de altíssima qualidade, muito em breve, não sei se em junho ou julho, eu vou estar lançando o meu curso online de criação publicitária, onde eu vou abordar Photoshop, um pouco de Illustrator, um pouco de cinema 4D. Eu vou abordar aí temas que são essenciais para que um designer gráfico ou um fotógrafo crie imagens de altíssimo impacto. Fica aqui o meu tiro de alerta, tá? Fique atento aí às minhas redes sociais, ao teu e-mail, para que você saiba exatamente quando esse curso for lançado. Para que você tenha uma notificação mais íntima, tá? Se você quiser uma notificação mais íntima a respeito desse curso, a respeito de novos tutoriais, eu peço que você entre no meu site e faça parte da minha lista VIP. Quem faz parte da minha lista VIP sabe que eu mando conteúdos exclusivos para quem está nessa lista, que eu mando com antecedência todos os tutoriais para quem faz parte da minha lista. Então, se você tem interesse nesse curso, se você tem interesse aí em aprofundar os teus conhecimentos em Photoshop e em criação publicitária, faça parte da minha lista VIP e seja um dos primeiros a saber, beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal, clica aí e se inscreve no meu canal, faça parte da minha lista VIP. Vamos pro Facebook, tem um grupo no Facebook lá que o pessoal tá compartilhando. Se você conseguir fazer uma ambientação bacana com essas imagens aqui, posta lá no grupo também do Facebook e todo mundo vai colaborar com você, dando dicas ou elogiando se ficar realmente bom. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima!